Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para continuar a leitura do mangá de Sousou no Frieren. E nesse vídeo nós vamos ter o desfecho da luta contra o Revolt, a Divina Revolta, e contra os seus demônios aliados também. E além disso, nós vamos ter um indício da volta do Sain. Vocês vão lembrar dele, né? Aquele padre, aquele sacerdote que se uniu ao grupo da Frieren por um tempo. Então, para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, saiba que eu tô acompanhando o Sousou no Frieren praticamente toda semana. Então assim que acabou a primeira temporada, eu comecei a acompanhar o mangá a partir de lá, tá bom? Então se você tem interesse em ver toda a história do mangá, o que acontece após o exame de mago de primeira classe, é só olhar aqui no link na descrição e também no card no final do vídeo, que vai ter lá um link levando você pro primeiro vídeo para você poder acompanhar tudo, beleza? Mas dito isso, vamos para a história. E esse capítulo do mangá começa mostrando as meninas, porque vocês vão lembrar, né, que uma mulher, uma demônio com umas vendas nos olhos e um cara que eu falava que era o discípulo Aldebaran, que tinha um chifre quebrado, apareceram para lutar contra a Methode, a Frieren e a Ferne. E logo de início eles lançaram uma névoa, no caso foi aquele cara do chifre quebrado, que eu falo que é o discípulo do Aldebaran, ele lançou uma névoa que dificulta a detecção mágica e que também dificulta a visão. Né? E aí alguém tacou, no caso foi a mulher das vendas, tacou uma magia entre o pessoal do grupo da Frieren, e a Ferne e a Frieren foram para um lado e a Methode para o outro. Aí elas estão separadas, beleza? E aí, esse cara do chifre quebrado, o discípulo do Aldebaran, ele apareceu para lutar contra a Ferne, e a mulher da espada e das vendas nos olhos foi lutar contra a Methode. Né? E aí a luta da Ferne e desse cara se inicia. E esse demônio começa a lançar umas rajadas de energia muito fortes e muito rápidas, porque normalmente a Ferne é muito rápida, mas ela começa a ser pressionada pelas magias desse cara. Então ela faz umas barreiras para se proteger, e a expressão dos dois diz tudo sobre a luta, porque o cara tá tranquilo, parece que ele tá numa caminhada depois da refeição, e a Ferne tá suando, tá num desespero danado para se proteger, e ela mesma fala que tá numa situação muito complicada e que para piorar a situação dela, a Frieren simplesmente desapareceu. Ela tava com ela, mas sumiu. E depois só mostra a Frieren lá em cima voando, do lado de fora, assim, fora daquela névoa toda, só olhando o combate de cima. No caso, ela era tipo uma mestra olhando a discípula dela lutar. Só que a Ferne estava sendo tão pressionada, mas tão pressionada, que ela resolve se esconder. Né? Ela faz aquela tática de sempre dela. Ela se esconde, abaixa a mana dela toda e tenta esperar o momento para pegar o cara desprevenido. Só que o demônio fala que isso não vai funcionar, porque aquela nuvem, aquela névoa dele é como se fosse uma extensão do próprio corpo. Então ele consegue sentir tudo ao redor com aquela névoa. E ele fala que a névoa consegue identificar até o menor requício de mana, até a menor coisinha de mana que tiver, ele vai identificar. E ele fala, ninguém consegue esconder a mana a 100%, nem a Frieren, nem ninguém. Então ele fala isso e ele vira em direção à Ferne, que estava atrás de uma árvore, e lança uma magia que contorna a árvore e quase pega a Ferne. A Ferne faz uma barreira no último instante e quase é atingida. E ela mesma começa a ficar preocupada e falar, cara, esse é um adversário péssimo pra mim. E então a Ferne resolve aparecer e fazer um ataque direto contra ele. E ela usa uma magia extremamente poderosa, concentrada, para tentar dar um ataque, assim, devastador no cara. Só que ele levanta uma barreira, só que não é uma barreira igual a da Frieren, da Ferne, que é aqueles quadradinhos. É como se fosse a própria névoa que se formasse na frente dele e dissipasse a magia dela. Então ela dá um ataque com toda a força e aquela névoa dele simplesmente cancela a magia dela. Olha que situação complicada. Então a Ferne estava numa situação muito difícil. E é nesse momento que o mangá mostra agora a Methode lutando. E essa luta da Methode, pra mim, é um show à parte. E vocês vão entender o porquê. E logo no início da Batalha das Duas, a Methode já lança umas magias sobre a demônio. E ela esquiva, também contra-ataca a Methode, que também esquiva. E nesse momento, a Methode começa a ficar preocupada com a Ferne. E isso é bem interessante, porque ela fala que o adversário dela é muito versátil, ele consegue fazer muitas coisas e é bem complicado. O que mostra que ela tá muito preocupada com a Ferne, né? E, tipo, no meio da luta dela. E aí, a demônio usa uma magia especial chamada Medrosbalt, ou algo assim, que basicamente ela pega a espada dela e dá um corte, e é mais ou menos igual a ferida do vento do Inuyasha, que sai tipo um corte no chão,
que vai atacando tudo, vai devastando tudo e vai partindo o que tiver pela frente. E aí a Method consegue fazer uma barreira e se proteger, e a Demônio percebe que a Method tá pensando em outra pessoa. Aí ela fala assim, olha, a sua adversária sou eu. Se você não levar isso a sério, eu vou te matar mais rápido do que você imagina. E aí a Method fala, eu estou ciente que você é minha adversária. E aí ela começa a se concentrar um pouco mais nessa Demônio. E então a Method resolve voar e lançar uma magia muito forte concentrada na Demônio. Só que para infelicidade dela, ela é muito rápida, essa Demônio, e consegue esquivar e dá um outro ataque nela, à distância, aquele ataque da espada dela. E a Method faz uma barreira. Só que essa Demônio não para por aí, porque ela começa a voar também e vai pra cima da Method tentando reduzir a distância. Porque na curta distância, ela que usa espada tem uma vantagem. E aí a Method começa a ler essa Demônio que tá indo pra cima dela em pleno voo, e ela percebe que ela, tipo, é muito ofensiva e muito destrutiva, e ao mesmo tempo ela tem uma base muito sólida, uma defesa muito sólida que é quase impenetrável. E essa Demônio, no tempo que ela tá pensando isso, consegue se aproximar e dar um ataque com a espada muito forte no corpo a corpo. E a Method faz uma barreira, assim, na última hora. Tipo, e a espadada ia claramente no pescoço dela. Seria provavelmente um golpe fatal. Não teria o que fazer. Só que a Method consegue defender esse ataque com a barreira e as duas se afastam por um tempo. E aí a Method percebe que não dá pra pegar leve. E agora ela começa a mostrar o poder dela. E cara, a Method é surpreendentemente poderosa. E os ataques dela são muito rápidos e com muita quantidade. Vocês vão ver aqui na imagem que vai aparecer na tela. E também uma coisa interessante é que, diferentemente da Ferne, que quando lança muitas magias, aparece vários símbolos, né? E de cada um daqueles símbolos sai uma magia, ou um raio de magia. No da Method, é um símbolo só que ela faz, e de lá sai vários raios. E todos esses ataques que saem desse símbolo da Method, como eu falei, eles não vão em linha reta. Eles pegam uma curva para complicar a defesa do adversário. E aí ela joga essa chuva de ataques sobre a Demônio e mostra a garota defendendo com toda a velocidade que tem. E ela também é muito rápida, ela ia bloqueando com a espada, enquanto a Method tentava saturar as defesas dela com um monte de ataque subsequente. E aí, a Method, muito inteligente, tenta mudar o perfil de ataque. Então ela para de fazer esses ataques. Ela continua, na verdade, fazendo esses ataques pela lateral dela, pegando uma curva, e do nada ela muda e manda um ataque rápido e direto, né? Porque a menor distância entre dois pontos é uma reta. E ela manda um ataque direto pra tentar surpreender a Demônio. E a Demônio consegue bloquear em cima da hora. Ela bota a espada na frente do peito, o que também seria provavelmente um golpe fatal. Só que naquilo que ela vai defendendo aquele monte de ataque, vai fazendo umas fumaças, né? E inclusive quando esse ataque é no peito dela, ela bloqueia, forma uma fumaça na frente dela e ela perde a visão da Method. E nesse momento, a Method, muito rápido, ela se move e ganha as costas dessa Demônio. E consegue dar um ataque pelas costas muito forte que joga ela longe. Só que aquela garota Demônio não morreu nesse ataque, embora tenha ficado bastante ferida. E aí ela levanta e fala uma coisa muito interessante. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque ela fala o seguinte: eu reconheço esse seu estilo de lutar. Ele pertence a uma raça maldita, tipo uma raça desgraçada, que dedicou toda a vida dela para exterminar os demônios. Então, que raça exatamente que ela tá falando? E calma aí que isso fica ainda mais estranho, porque ela fala o seguinte: olha, então eu vejo que eu vou ter uma luta interessante. E aí ela vai de novo pra cima da Method. E aí a luta continua intensa, porque a Method continua lançando várias magias muito rápidas. Ela consegue esquivar, é muito difícil acertar essa Demônio de forma, assim, de frente. Tanto que a Method falou que a defesa dela é quase impenetrável. E também a Demônio consegue, às vezes, arranjar um espaço pra tentar ir pra cima e usar a magia dela. Só que a Method também se protege muito bem. E ela consegue bloquear os ataques dela. E no meio dessa confusão toda, a garota Demônio percebe que, embora o ataque da Method seja muito feroz, ele não tem aquela intenção assassina. E então ela fala isso, que o ataque dela não tem essa intenção assassina. E a Method chega e fala assim: olha, você é bem esperta, mas percebeu tarde demais. E ela diz que durante todo esse tempo da batalha, ela estava analisando essa magia de névoa, muito parecido com o que a Frieren fez com a barreira da Ciri. Vocês vão lembrar do anime, né? No teste de mago de primeira classe, que ela ficou analisando e depois quebrou a barreira da Ciri. Ela fez a mesma coisa enquanto lutava, e é por isso que os ataques dela não estavam sendo tão mortais. Olha só, então ela não estava ainda
lutando em 100%. E a Methode ainda fala uma coisa muito interessante. Ela fala que se fosse uma outra pessoa que não fosse da raça dela, não conseguiria fazer o que ela fez. Ou seja, de novo esse negócio de outra raça. E aí a Methode usa uma magia que simplesmente dissipa, desfaz toda essa magia de névoa. E inclusive mostra, meio que da visão da Frieren lá de cima, toda aquela névoa sumindo, dissipando. E aí o demônio, aquele discípulo do Aldebaran, vê que a névoa dele se desfez e fica meio sem entender nada e fala, bom, tudo bem, eu posso refazer essa névoa quantas vezes for preciso. Mas, no momento que a névoa se desfez, que ele perdeu a concentração, ele começou a tentar entender o que aconteceu, a Ferne abaixou a mana dela, pra ele não conseguir identificar ela, e deu um ataque surpresa. Então, antes que ele conseguisse refazer a névoa, a Ferne atacou ele e matou ele. Então, ou seja, a Ferne acho que não ia ganhar desse cara se não fosse pela Methode, não. E aí, mostra a Methode de novo lutando com aquela demônio, lá numa luta bem equilibrada, uma lançando magia contra a outra, uma luta muito intensa, e de repente, vem uma magia enorme na frente da demônio que quase acerta ela. E aí ela olha pra cima e tá lá a Ferne, lá em cima voando, num lugar muito distante, que fica difícil identificar a magia, né? E acerta uma outra magia nessa demônio, matando ela também. Aqui tem um ponto estranho, porque eu achei que a demônio deu uma panguada aí. Porque, pô, a magia tá muito de longe, ela não consegue identificar a magia sendo lançada. Beleza, mas então ela deveria ficar se movendo, não ficar parada igual uma múmia, né? Porque se ela tá se movendo, a magia à distância, vai ser muito difícil acertar ela. Mas tudo bem, e é assim que acaba a Batalha das Garotas. E aí o mangá volta para a luta do Genau e do Stark contra o Revolt. E nesse momento o Genau tenta voar, ele dá um pulo com as asas dele e lança uma nova habilidade da asa dele, que é tipo como se ele lançasse ou projetasse as penas das asas. Só que aquelas penas saem como se fossem flechas ou facas de arremesso. E aí ele joga aquele monte contra o Revolt, e ele sai defendendo com as espadas. As 4 espadas dele defende um monte e poucas que conseguem pegar. E aí o Genau fica até surpreso, porque o Genau, no capítulo passado, tinha dado um ataque no peito dele que seria fatal. E ele fala, mesmo com um dano potencialmente fatal, ele continua defendendo todos os meus ataques, pouquíssimos conseguem passar. E ele vê também que esse demônio, no caso o Revolt, ele não tá mais lutando como um mestre de armas. Ele tá lutando como uma besta, como uma fera. E ele tá lutando com muita intensidade e com muito vigor. O Genau continua achando que eles vão acabar sendo trucidados por esse cara, porque ele não parece parar de forma alguma. Só que nesse momento, o Stark dá uma porrada muito forte e o Revolt bloqueia com a espada. Só que a espada dele quebra. E então o Genau percebe que aquele golpe que ele deu surtiu efeito sim. Só que ele tá usando toda a energia, toda a mana dele para se manter vivo e se manter forte. Mas a força da espada reduziu. Porque é como se ele não tivesse conseguindo manter a mana ou a concentração na espada. Então a espada tá fraca. E aí eles mudam de estratégia. Eles começam a não mais mirar no Revolt, começam a mirar na arma dele. Porque se quebrar as armas dele, ele vai ficar indefeso e aí você consegue matar ele. Então eles começaram a dar ataques mais lentos, mas com mais força, porque dessa forma o Revolt conseguiria bloquear e o ataque seria forte o suficiente para quebrar as espadas dele. E aí eles fizeram isso durante um bom tempo, durante a luta, uma dificuldade danada, mas eles conseguiram quebrar uma espada após a outra. E depois, finalmente, eles quebraram as 4 espadas do Revolt, deixando ele desarmado. E aí eles falaram, porra, acabou Revolt, agora você morre. E eles foram pra cima do demônio. Só que o cara, ele é durão, esse Revolt é durão, porque ele consegue usar as magias dele nas mãos e fazer das mãos dele uma arma. Então na hora que os dois estão chegando, ele meio que alonga os braços e consegue perfurar a barriga dos dois. Sim, ele enfiou a mão na barriga dos dois e chegou a vazar do outro lado, cara. E aí ele falou assim, olha, a luta não acabou ainda. Talvez eu tenha te dado um checkmate. Ele meio que ainda comemora. Só que os dois também, os dois magos, são muito turrões, são muito difíceis de derrubar. E aí o Stark, mesmo depois de tomar aquela porrada no peito, tomar uma perfurada na barriga, ele foi e conseguiu pegar o machado e bater no braço do Revolt, fazendo ele soltar.
E o Genau aproveitou esse momento de distração, pegou a asa dele, já que eles estavam mais perto um do outro, mais perto do Revolt, e consegue dar uma asada com tanta força que parte o demônio no meio. E agora, partido no meio, não tem o que fazer. E o demônio é finalmente derrotado. Só que o Stark e o Genau estavam tão feridos e tão cansados que eles também apagaram de tamanha exaustão. E cara, eles estavam com uns buracos na barriga que tava uma coisa bizarra. E eles iriam morrer. Porém, pra sorte deles, tem a Methode, que além de conseguir lutar muito bem, conseguir entender e decifrar e dissipar a magia, ela também, como vocês sabem, tem magias de cura, magias de suporte. E ela depois cura o Genau. E quando o Genau acorda, é até interessante que ele pergunta sobre o Stark, que foi o companheiro dele, que estava com medo de que morresse. Só que a Methode fala, relaxa, o Stark vai ficar bem. Eu curei ele antes de você. No caso, ela fala bem assim. No caso, eu dei prioridade pra curar ele do que você. Tipo, aí ele, entendi. Aí ela ficou chateado? Ele, não, nem um pouco. E depois dessa conversa, mostra o Stark de cama, mostrando que os ferimentos dele foram muito graves mesmo, e que eles terão que ficar por lá por um tempo, até todo mundo se recuperar, porque as lutas foram muito tensas, principalmente a dos caras. E aí mostra que eles ficaram um tempo lá, enfim, vivendo, pescando, fazendo várias coisas, e a Methode de vez em quando fazendo carinho na Frieren, como sempre, né? E depois de um tempo, o Stark se recupera, o Genau se recupera, e está todo mundo bem. E aí acontece uma coisa muito legal, porque a Methode, ela pede pra se unir ao grupo da Frieren, mas a Frieren jogou um balde de água fria e falou que não, que ele já tem um sacerdote, que ela faria a função de sacerdote. Ela mesma falou, olha, eu sei usar magias da deusa, eu posso ajudar vocês. E aí ela falou, não, já temos um sacerdote no grupo, e acabou rejeitando a Methode. O que eu achei um tanto esquisito. Pô, tem duas magas, não poderia ter dois sacerdotes, não? Não é? E a Methode é mó útil pra pensar em algumas coisas também. Porque, cara, eu fiquei realmente impressionado quando eu vi esse capítulo com a versatilidade da Methode. Magias de mago muito poderosa, muito rápida, um conhecimento muito bom, capacidade de analisar as coisas, magias da deusa. Cara, ela é uma pessoa extremamente completa. Tipo, ela poderia estar no grupo. E vamos convir que ela é uma moça mais vivida, mais velha um pouco do que a Ferne. E é bonita. O Sai não iria reclamar de dividir o grupo com ela? Você não concorda, Osvaldo? Ele não iria reclamar, cara. Aí eu achei uma pena, eu fiquei até com pena da Methode, que eu chamaria ela pro meu grupo, eu quero saber o que vocês acham também. Vocês, se vocês fossem a Frieren, vocês chamariam ela pro seu grupo? Eu chamaria. E se a Ciri achasse ruim, eu falaria, olha, beleza, eu devolvo ela, mas só se você deixar a Methode fazer carinho na sua cabeça por 2 dias sem parar. Eu ainda sacaneava a Ciri. A Frieren não é maga de primeira classe mesmo, não deve obediência nenhuma, que se dane. Eu com certeza chamaria a Methode pro meu grupo. Mas, então, o mangá encerra com ele se dividindo de novo. Então a Methode e o Genau vão para um lado e o grupo da Frieren vai continuar a sua missão. Só que aqui eu quero trazer um outro ponto interessante, que é com relação àquele negócio da outra raça. Eu lembro que quando eu li esse mangá, eu procurei alguns chats de discussão e tinha muita gente pensando isso, falando sobre isso. E tinha 2 linhas argumentativas diferentes. Uma falando que ela é de uma outra raça, ou descendente de uma outra raça, literalmente. Então eles falavam assim, olha, será que ela é tipo um anjo? Um descendente angelical? Ou uma mistura já de elfo? Sei lá. Qual é a raça que se dedicou ao extermínio de demônios? Não tem nenhuma específica. Tipo assim, muitos elfos fizeram isso, mas muitos humanos também. Mas que eu saiba, nenhuma raça se dedicou especificamente para isso. Então, isso é um grande dilema. Então, que raça seria essa? Será que ela é realmente uma raça diferente, que não foi abordada ainda nesse mangá? Isso eu fiquei meio curioso. Só que tem um outro grupo que defende uma outra coisa que é muito válida também. Eles acham que essa raça que a Demônio falou não se tratava de uma espécie nova. Sabe quando você fala, essa raça dos infernos, você não está se referindo a uma raça? Por exemplo, alguém te liga, um cara do telemarketing te liga na hora que você tá ocupado. Você fala, essa raça desses caras, desse telemarketing é um saco. Tem como você fala, raça, com essa ideia, sem querer se dirigir exatamente a uma outra espécie, uma outra raça biológica? Não sei se vocês entenderam, mas eu acho que sim. Então muita gente defende que não era uma raça propriamente dita. Talvez seja um grupo de humanos, guerreiros ou magos que se especializou em matar demônios e os demônios viam como uma raça distinta.
Vocês entendem? Então, teve muitos chats na gringa, muitos blogs, que a galera discutia. Ah, ela tem uma raça assim, especial ou não, é só um grupo de humanos. E eu queria saber o que vocês acham. O que vocês acham? Então, você tem duas questões para me responder aqui nos comentários. Uma, que é com relação a se aceitaria ou não a Method. E dois, se vocês acham que ela é humana ou se vai ter alguma surpresa ainda e vão botar ela como uma raça diferente. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e também deixa nos comentários se vocês gostaram e um like, porque ajuda demais o canal. Se inscreva para não perder outros vídeos que a gente fala de Sono Frieren quase toda semana, beleza? E também devo avisar que na semana que vem nós faremos um recesso aqui com os vídeos da Frieren, para não zoar as métricas. E se quiser ajudar o nosso canal, veja um outro vídeo também, porque ajuda a melhorar as métricas e faz com que a gente consiga trazer mais vídeos de Sono Frieren, beleza? Mas dito isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.